Primeiramente, meu nome é Igor, sou aluno do sexto período de Engenharia Civil da Uniredentor, né? Conforme foi proposto pela professora Lorena de Mecânica dos Solos, né, a gente deveria realizar uma atividade analisando os diferentes tipos de solos, né? Eu vim aqui nessa região próxima à minha casa, que tem essas diferentes tonalidades de solos, né, que eu vou analisar mais para frente através dos testes. Eu já fiz o recolhimento de alguns tipos de solos que se encontram nesse local. Tem alguns outros que se encontram lá em casa. Aí a gente vai para os testes. Então, iniciamos aqui os testes, né? Esse primeiro teste a ser feito é chamado de teste visual, né? No caso. Podemos observar que eu coloquei já em ordem, da minha esquerda para a direita, da mais areiosa, né? Até a mais argilosa, no caso. Essa primeira aqui podemos observar que ela é bem areiosa, bem áspera, aqui na minha região é chamada de areia lavada. Essa segunda aqui é areola, né, no caso, que ela é um pouquinho menos áspera do que a primeira, mas ela tem ainda um percentual de asperez, no caso. Essa daqui a gente podemos considerar essa terceira como uma intermediária entre a areosa e essa argilosa, né? Por ela ter um percentual bem baixo de asperez e ela tem uma certa liga, né? Em comparação, uma liga melhor em comparação a essas duas primeiras. Essa quarta aqui é uma areia vermelha, né? Areia de barranco, que eu peguei aqui. Ela tem um percentual considerável já de argila, né? Podemos até observar alguns torrõezinhos aqui. Ela tem um percentual muito bom de argila já. E essa quinta aqui é a mais argilosa que eu encontrei nos meus estudos aqui, né? Ela tem pode ver, uma liga muito boa. Ela é bem elástica e esse primeiro teste foi isso. Então, nesse segundo teste aqui agora, né, a gente vai começar o teste chamado sujar as mãos, que se trata primeiramente de a gente molhar, né, a palma das nossas mãos. E eu vou começar com a areia lavada, que foi apresentada anteriormente. Esfrega ela nas nossas mãos. Deixa cair a porcentagem d'água. Podemos observar que só com a força da água toda a areia foi lavada certinho das nossas mãos. Agora eu irei pular para a terceira, né, na ordem que eu coloquei lá anteriormente, que é a intermediária. Irei esfregar um pouquinho na mão. Irei ligar novamente a torneira. Podemos observar que a palma da minha mão ela se encontra um pouco suja, né? Porque apenas com a força da água ela não conseguiu lavar, só esfregando bastante, um pouquinho, né, no caso. Agora a gente vai para a areia de número 4 na nossa classificação, que é a areia vermelha. Esfregar ela um pouco na mão e vou ligar a torneira. Podemos observar que por ela ter um percentual um pouco maior de argila em comparação à terceira, ela entranha a mais, né, na nossa mão, no caso. Ela se torna um pouquinho de tirar em comparação às outras duas. Vou só limpar aqui. E vamos para o teste da número 5, que é a mais argilosa. Podemos ver, ó, que ela entranha mesmo na mão. Bem uma aparência de uma graxa. Gruda bem na mão mesmo, né? Logo após a gente jogar água, ó, fica até alguns torrões grandes grudados na mão, ó, e tem uma grande dificuldade em sair. Então por isso essa é a considerada das 5 que eu tenho aqui, né, dos 5 tipos de solos, a mais argilosa. Bem, iniciamos aqui agora o terceiro teste, que se trata de dispersão em água. Esse teste, ele funciona da seguinte forma. A gente tem 3 recipientes, né, com 3 tipos de solos que eu separei, que é o solo de número 1, o solo de número 3 e o solo de número 4. Ele se trata de pegar uma pequena porção desse solo, número 1,
jogar ele no nosso recipiente aqui e percebermos que ele logo se sedimenta, por ele ser mais areoso. Esse solo de número 1. Agora o solo de número 3, que é um solo considerado intermediário, a gente pega novamente uma pequena porção e despeja no nosso recipiente. Podemos observar que, diferentemente do solo de número 1, ele tem uma dificuldade maior em se misturar com a água. E ele demora um pouco mais até ele se decantar, né, e ir para o fundo do recipiente. Agora vamos pegar o solo de número 4, que é o solo argiloso. Pega uma pequena porção novamente, joga dentro do recipiente e podemos ver que, diferentemente do solo número 2 e do solo número 1, esse solo ele se mistura, né, com a água mais fácil do que os outros dois solos, e ele não se decanta tão rápido. Pode ver que a proporção aqui dele é toda avermelhada, diferentemente dos outros dois. O teste ele não se trata somente nisso. Vamos voltar novamente para o de número 1. Agora pegamos uma varetinha que eu tenho aqui e misturamos, né, os três solos. Com isso podemos observar uma diferença clara entre o solo de número 1, que quase não se misturou com a água, o solo de número 2, que se misturou, mas rapidamente ele vai se separar, né? Água e solo vai se decantar. E já esse solo de número 3, por ter uma característica argilosa, por ele ser argiloso, né, ele vai demorar bastante tempo para que essa água e esse solo ele se divide, esse solo se decanta, né, na verdade. E é isso. Bem, agora iniciaremos o nosso quarto teste, né, que se trata do teste de resistência a seco, né. Vocês podem observar que aqui tem apenas 4 tipos de solos, né. É porque eu nem peguei o número 1, porque o número 1, por ele ser muito arenoso, eu não consegui fazer um torrãozinho tão grande, tão proporcional para mim apresentar aqui para vocês, né. Eu vou pegar apenas 3 tipos, que é o de número 2, que é a areola, o nosso solo intermediário e o nosso solo de número 5, que é o mais argiloso aqui. Bem, a gente pegando esse solo de número 2, que é o da areola, logo após, né, a gente colocar um pouquinho de força sobre ele, podemos observar que ele logo ele se rompe e se estoura. Já esse solo de número 3, que é o intermediário, a gente, com a mesma função, vamos apertar ele com o nosso polegar. Ele se rompe, mas a dificuldade para se romper é um pouco maior, né? Tem que exercer um pouco mais de força. E uma característica do solo argiloso é que ele se rompe em grandes pedaços, né, na proporção da areia, diferentemente do outro torrão que a gente rompeu. Esse daqui se rompe em pedaços um pouco maiores, né. Agora a gente vai pegar esse de número 5, né, que é o mais argiloso que eu encontrei, e vamos aplicar uma força sobre ele. Devemos observar, para ele se romper totalmente, tem que aplicar bastante força nele, porque ele é mais argiloso, tem uma concentração maior de argila do que os outros dois, e também tem uma característica própria da argila, que eles se rompem, mas em proporções maiores, né, em pedaços maiores, diferentemente da areia. E esse foi o quarto teste. Bem, então agora a gente vai iniciar o nosso quinto e último teste, né, que se trata de desagregação de solo submerso, que nada mais se trata de pegar 3 recipientes, 3 esferas de diferentes solos, né? Essa esfera aqui de solo de número 2, essa esfera de solo número 3 e essa esfera de solo número 4. O teste se trata em pegar essa esfera, né, submergir ela na água parcialmente. Podemos observar que logo ela já começa a se dissolver, né, por ela ser muito areosa. Essa esfera de número 3, intermediária, ela também se dissolve, mas numa proporção menor em comparação à de número 1. Número 1 já se dissolveu toda.
Já de número 2, né? No nosso teste aqui, ela ainda se encontra no formato esférico. Já essa de número 4, né, a nossa terceira, ela tem mais concentração de argila. A gente imerge ela na água, só que pequena, uma pequena coisinha de nada, mas ela se mantém com seu formato original e quase não dissolve. Então esse é o teste. Esfera de número 1, por ter uma concentração maior de areia, totalmente de areia, já se dissolveu todinho. De número 2, por ser intermediária, dissolveu a metade, né? Podemos ver a metade. E essa de número 3, por ter uma concentração muito grande de argila, nem se dissolveu, só soltou uma poeirinha. Então o teste é isso. Obrigado.